Oi, boa noite. Eu sou Walter Nu e eu sou artista. É assim que eu me defino, né? A arte, ela é uma coisa muito abrangente, né? E eu acho que essa ideia de colocar a arte em caixinhas é uma coisa do mercado, porque as pessoas precisam que os cidadãos, né, inclusive, sejam especialistas, né? Então, você não pode existir se você não tiver uma especialidade. Então, nas artes não é diferente. Ah, ele é artista. Não, ele é músico. Ah, ele é ator. Ah, é bailarino. Ah, é isso, é artista plástico. Mas eu penso que os seres artistas são uma coisa só que vão tendo manifestações. Eu vou tentar não ser muito prolixo, gente. Tem problema também, que sou bem prolixo. Bem-vindo ao Globo. Eu adoro palavras, é uma coisa assim. Naquela coisinha que tu estava falando de fazer um monte de curso, né? Um dos primeiros que eu fiz, ainda adolescente, foi uma oficina que chamava Oficina Textual, olha o nome, com Paulo Leminski. Eu tive assim, um prazer, um orgulho, sei lá o quê, né? De fazer essa oficina com ele, que foi na Três Rios. Eu lembro que eu pegava vários ônibus, assim, saía lá de São Bernardo, chegava, eu não tinha idade para me inscrever, então eu não era oficialmente inscrito na lista, porque eu não podia estar ali, né? Não tinha ECA, mas a oficina era direcionada para pessoas maiores de 16, acho que era isso mesmo, eu devia ter 13 para 14. Mas ele deixou fazer, ele era bem interessante, que ele ia dar essa oficina sobre haikais, sobre como compor com as palavras e as letras, bebendo uísque, né, o tempo todo. Ele ficava com aquela garrafinha bebendo. No final da oficina, ele estava segurando as coisas, caindo. Era, assim, ele morreu de cirrose hepática, né? Então, mas era uma delícia. Então, ali eu peguei um gosto absurdo pelas palavras, né? A partir dali, e por etimologia, e achar que a palavra tinha uma força e que, enfim, a coisa de escrever também era uma coisa que me interessava muito. E eu acho que foi o meu primeiro disparador, né? De querer aprender, porque o desenho, ele já vinha, né? Era uma coisa que, assim, meu pai, ele tinha uma empresa de construção civil, né? Uma empreiteira, que depois tem um período que ficou grande, ficou pequeno, mas então ele desenhava, e ele tinha essa coisa de ser meio que um arquiteto autodidata, então ele desenhava o tempo todo em casa, e todo mundo desenhava em casa. Minha avó era artista plástica, pintava, então eu nunca entendi o desenho como uma coisa que eu aprendesse, né? Que eu fosse num lugar para aprender, né? Ou aprender sobre as artes visuais, né? Porque tinha muito livro em casa, né? A gente eu venho de uma família humilde, mas que essa ideia do saber e da ideia da música, a música também era uma coisa que era da casa, porque a música era comprada, né? Ela fazia parte da despesa do mês. Todo mês comprava-se música, né? Porque tinha que comprar um vinil, um LP que vinha junto com a compra do mês. Então comprava arroz, feijão, todas as coisas, porque era a época daquela inflação que de manhã o preço era uma coisa, meio-dia era outra, à tarde era outra, né? Então isso existiu, viu, gente? Então o povo fala que agora tem inflação, tem também. Mas era uma coisa assim absurda. Assim, comprou um monte de coisa, guardar em casa, as coisas não tinham prazo de validade. Isso começou a aparecer para a gente em 89, ali, né, 90. E comprava-se música em casa. Então a música, eu sempre entendi a música e a arte como alimento, né, desde criança, porque o alimento ele vinha na compra do mês, que era música e que era tintas para minha avó pintar. E tudo isso era comprado num lugar que era o Macro ou a Casa da Banha, que eu lembro que existiam, que eram os mercados lá, né, os hipers. Então, eu cresci com essa ideia de que a arte, de alguma forma, pelo menos de uma forma subjetiva para mim, ela era alimento. Porque eu via a arte chegar em casa na compra do supermercado. E não é que ela não tinha assim, vamos cortar esse mês, não vai dar. Não. Tinha, tipo, quem vai comprar, que vinil que vai vir, vai comprar o disco de quem. Então as coisas, essa parte do desenho, ela estava muito ali o tempo todo, né? Meu irmão que desenhava,
é arquiteto, tinha as heliográficas do meu pai em cima da mesa, os desenhos da minha avó. Então, desenhar nunca foi um negócio assim que eu olhasse com um olhar acadêmico para ele, né? Com um olhar de, eu preciso ir lá fazer o curso de desenho. Porque desenhava, né? Acho que é igual a família que todo mundo toca violão. Você toca, as crianças tocam. Eu vejo isso nas minhas sobrinhas novas, assim, elas desenham. Você está lá, elas entram no escritório do meu irmão, que tem lá, iPad 05. Hoje eu estava arrumando as imagens, né, para trazer para cá, e aí eu fui vendo as crianças lá, na época do ateliê da Funarte, elas tudo sujas de tinta. A minha irmã deixava lá, passava, fica aqui um pouquinho, caramba, né, deixa o dia inteiro. E a gente... Então, desenhar não era um lugar acadêmico para mim, não era uma busca acadêmica. E aí eu acho que eu fui buscando, né, falando um pouco dessa parte de me apresentar, como que eu fui me construindo como artista, eu fui buscando outras coisas, né? Então eu acho que aí surge essa coisa, esse interesse muito pela literatura. Então, acho que nesse primeiro momento que vai dos 13 aos 18, assim, é muita literatura que eu vou consumindo, muito teatro, e isso tudo, né? Porque a gente está falando tinha ainda... Era o fim da ditadura militar, eu tinha 13, isso é, no começo dos anos 80 até o meio. Então, tinha muita coisa que não aparecia, né? E tinha muita curiosidade. Eu queria saber de toda essa parte, porque a gente não existia essa história de você dar um clique e vem lá o que você quer, né? A gente teve uma queima de livros no Brasil e teve uma queima de arquivos, né? Que não é dito, né? As pessoas falam da queima de livros da Europa, mas a gente teve uma coisa muito mais terrível aqui, que é uma coisa contemporânea, que aconteceu ali no final dos anos 60. Todos os arquivos das grandes emissoras foram queimados, da Excelsior, da Record. Record não era a evangélica, tá, gente? Nessa Record. Essa é outra. E a própria Globo depois, né, o Grande Avenida, que eu acho que é o último incêndio dos grandes incêndios de acervos, né? A gente tem o acervo do Grande Avenida, que eu acho que é o acervo da Globo, se eu não estou enganado, que queima, que é na Paulista. Então, assim, e Última Hora, que tem o acervo dele queimado também, que era o Jornal de Esquerda. Então a gente tem, o quadro que se apresenta para mim no final dos anos 80 era, a gente vivia uma ditadura que todo mundo dizia que não vivia, e não existia provas visuais dessa ditadura. Como não tem, a gente tem muito pouca prova até hoje. É diferente de ditaduras de outros lugares onde você tem um excesso de imagem. A gente quase não tem. Então, quando um cara se assiste um filme, por exemplo, o ano que meus pais saíram de férias lá do Camburgo, você fica achando que aquilo é uma ficção, né? As pessoas... Eu passei esse filme para uns alunos uma vez e eles perguntaram, mas, nossa, se a gente tivesse tido isso... Eu falava, gente, isso foi verdade, aconteceu. Né? Mas é por isso. Então, acho que começa esse meu interesse por história nesse primeiro momento e depois que vai ser o interesse por teatro e acho que o interesse pelas artes visuais ele acontece ali no finalzinho dos 17, mais ou menos, e no ABC, nesse período, tem uma efervescência cultural muito grande, tem o PT surgindo como uma promessa, né? E como uma ideia de esquerda que estava sendo construída ainda também. E ali começa a ter muitos cursos, e abre esse núcleo em Fio, que era um lugar de pesquisa de artes visuais. Aí tinha a Fundação das Artes, que também fui fazer curso lá, tinha um curso técnico lá, já tinha uma prática boa com desenho técnico também. Porque eu tinha feito Senai, né? No meio de tudo, eu fui expulso, mas assim, eu fui expulso no último semestre, então... Não, eu concluí o curso, é verdade, assim. Mas, assim, faltava um mês e me expulsaram porque eu não li a Bíblia, né? Porque eles tinham um negócio de você fazer alguma coisa errada ali e aí tinha um japonês chamado Sessumi, que ele falava para você ler um capítulo lá da Bíblia, né? E eu lembro que eu peguei
tinha jogo, aqueles jogos escolares, né? Eu entrei para os jogos, eu peguei um monte de papel higiênico. Essa foi a minha primeira performance, né? Eu pus tudo debaixo da camisa. E na hora que entrou a minha turma, assim, pela quadra, né? Porque a gente ia entrar pela quadra, eu entrei jogando os papéis higiênicos pro alto. Causando. E aquilo foi... E os moleques da plateia começaram a aplaudir, eu jogava o papel higiênico fora. E aí mandaram chamar minha mãe e falaram, ó, não dá. Ou então, ele falava Santana, porque era o último nome, né? Senai, todo mundo é sobrenome. Lê a Bíblia. E eu falei assim, não vou ler, né, a Bíblia, né? Imagina, não vou. Ele falava, lê a Bíblia, ajoelha e lê. Eu falei, não vou, joguei a Bíblia, e aí eles me convidaram a retirar da escola. E faltava um mês, assim, para terminar toda a formatura. E aí eu lembro da minha mãe, né, também ela foi lá assinar, porque era menor, né, que eu assinar a expulsão. E ela descendo a rampa, assim, Senai de São Bernardo com uma rampa que dá no shopping, né. A gente foi descendo e ela, aquela cara de mãe, né, de desgosto, né, olhava para mim. Falei, que é isso? O que você fez? Eu falei, nada, mãe, não queria trabalhar disso, né, fazer marcenaria em projeto. Então eu já tinha aprendido o que eu queria, que era projetar, desenhar, fazer. E ela fala assim, o que você vai fazer da vida agora? Pensa, como você fala isso com criança de 14 anos, 13 para 14? A gente era isso, não tinha ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente não existia ainda, que é de 89. E eu falo para ela, mãe, vou ser artista. Também já está o tempo todo muito afirmado comigo e para as pessoas que estavam por perto. E ela fala, tá, tudo bem. E acho que ali ela entende que ela nunca me questionou, ela nunca, nem ninguém em casa, esse lugar que eu vi vários amigos terem, né, de ter um choque quando anuncia para a família, né, tipo quando fala que é gay, né, a família fica, artista, viado, então é tudo, né, e não teve isso em casa, porque eu acho que foi... Também porque a arte, como eu falei, né, ela sempre foi muito cultivada, né, incentivada. Ela vinha como uma coisa ali, era alimentos. E aí que eu começo a me interessar pelas artes visuais com 17 e começo a buscar e produzir minhas coisas. E aí tinha esse lugar, que era esse núcleo que a gente podia enlouquecer, literalmente, né? E eu acho que eu tenho uma entrada de começar a fazer as coisas na fundação também. Tem um professor que eu falo que quero fazer escultura e ele fala para mim, você não pode fazer escultura é coisa de rico, né? Você é pobre. Uma frase assim, mas assim, ele não fala isso maldosamente, ele fala isso com naturalidade, né? Assim, de tipo... vai desenhar, né? Fazer outra coisa. Eu falava, Aí eu acho que começa ali também. Não dá para eu marcar, falar que foi num período X ou Y, mas eu acho que começa ali a coisa de querer buscar outros materiais, né? Tinha uma influência muito grande das coisas do Jorge Lucas nessa época, que eu era fascinado, né, por toda aquela cenografia dele. Então, no primeiro momento, assim, nesse período que eu vou buscando, para mim, era a ideia de ser cenógrafo, né? E já começo a fazer cenários para os grupos de teatro ali do ABC, e ganho o festival. Então, tem um monte de incentivo, assim, né? Eu ganhava os prêmios daqueles festivais de teatro de Santo André, né? Então, e comecei a fazer cenário para uma coisa ou para outra, comecei a pintar umas coisinhas de comerciais, assim, mas sempre, para mim, sempre olhando para um lugar de poder fazer instalação e fazer esculturas e fazer coisas que fossem grandes, né? Então, eu começo a gostar muito daquela primeira turma de land art, né? Do Cristo, desses caras, eles começam a me atrair muito, né? Essas coisas que tinham interferência e que eram perecíveis e que desapareciam,
né, da sociedade, que não eram coisas de museu, né? Eu tenho uma resistência muito grande dessa fase, assim, desses primeiros anos de envolvimento com artes visuais, com galeria, né? E até porque eu acho que era isso, né? O auge do punk, né? Tô no ABC, que é um lugar que você tinha pouca opção, ou você era punk, careca, ou você era metalúrgico. O hip hop ainda estava começando a acontecer de alguma forma ali, que vem por Diadema e vai pegando. Mas, então, eu tinha uma verve punk muito clara, né? De lixo, de sucata, e de olhar para o que estava estabelecido como um olhar até rebelde, que era comum da idade, né, ali, daquele momento. E acho que dali começa, acho que de tudo, todos esses ingredientes juntos é que começa a minha pesquisa com lixo mesmo, né? E que não tinha um recorte ambiental, eu ainda não tinha um olho assim, sei lá, essas coisas que depois começaram a vir, né? Isso é bom para o planeta, isso é bom para a sociedade, isso é bom... Não tinha nada disso. Eu gostava do lixo por um prazer mesmo, tipo, uma coisa de gostar de ir lá. Eu lembro que tinha um lixão no Alvarenga, que é um lugar afastado, tipo um aterro no ABC. E eu ia naquele aterro para ver o que as pessoas jogavam fora e como que aquilo podia virar outra coisa. Eu passava assim, tardes agrupando coisas, né? Os catadores, as pessoas que ficavam ali, elas ficavam olhando, agrupando aquilo e não entendendo nada que estavam fazendo ali, porque eu não ia com ninguém, eu ia sozinho, né? E não tinha um lugar de espetáculo, né, também, porque naquele tempo não existia nada disso, né? Não tinha Facebook, não tinha rede, né? E também não tinha máquina fotográfica, porque fotografia era uma coisa muito sofisticada assim, não para o resto do mundo, mas as pessoas mandavam fazer foto, né? Elas não era todo mundo que tinha, né? Depois começaram as Kodaks mais simples, mas mesmo assim o processo para você depois de ir lá e mandar revelar aquilo era complicado. Então eu ia para esse lugar, para os lixões, esse do Alvarenga. Depois eu descobri os depósitos, né, de catadores. Comecei a ir para esses lugares e também ver o que as pessoas jogavam fora e fazer. E nesse período estava nessa coisa de fazer os cenários de teatro. Então fazia os cenários das pessoas já enfiando lixo lá dentro, né? Lembro como eu fazia artes visuais na Fundação das Artes. Então a gente meio que tinha uma ponte com a turma de teatro. E aí me chamaram para fazer O Homem e o Cavalo, que era do Oswald. E eu lembro que tinha umas nuvens assim que eu tinha que fazer. Eu fiz as nuvens tudo com umas caixas de leite. E naquela época os caras acharam um absurdo, porque eles falavam... E acho que foi o meu primeiro choque, né? De eu estar entendendo o lixo como matéria, mas isso ainda não era claro para mim, mas já era, né? Eu já estava usando como matéria-prima. Talvez até pelo inconsciente desse professor que fala para mim que eu não faria escultura porque eu não tinha dinheiro para ter materiais sofisticados, e eu começo a olhar para o lixo como matéria e levar. E acho que tem esse período que ainda não tinha a ideia de pensar no meio ambiente, era só pensar no material. E tem uma virada que, então, é ali, por 89, 90, que eu vou fazer um projeto com a Lala Desenhale e a Edith Siqueira, que era o Ventos Valdes. E aí, lá tem um disparador, porque aí eu conheço todos os caras que eram fodões de cenografia na época, aqui em São Paulo. E tinha o Marcos Batassi, tinha, enfim, o Arthur, o Rossi, o Fábio, os caras que faziam o cenário do Boi Voador, todas as peças que eu vim assistir aqui, eu vou e encontro todo mundo. E aí tem esse momento dos caras mapearem o meu trabalho, né? É engraçado, porque eles que vão falar, o que você está fazendo tem a ver com o meio ambiente. Pô, você é ecologista. E eu ficava assim, pô, mas... Eu andava de coturno, cabelo raspado, moicano, às vezes. E falava assim, sou ecologista, eu sou punk, né? E
E eles iam, né? Moleque de tudo. Não, você é ecologista, você é do meio ambiente, porque você faz isso o quê? E aí eu começo a ter um olhar para essas questões ambientais. Né? Isso realmente me atravessa bastante nesse momento de querer pesquisar mesmo. Falar, pô, peraí. Aí eu começo a ter começo obsessivo, né? Então eu começo a entrar o plástico. Esse plástico está aqui, e fazer as peças, os cenários, as coisas. Nesse momento também já vai começar o Mundo Mix, e a gente abre um espaço lá, e que era com esculturas para tudo, fazia escultura de roupa, fazia tudo, e as pessoas compravam, porque era um momento muito interessante do Brasil, porque a gente não tinha tido essa invasão chinesa, né? A gente não tinha ainda tido a explosão do real, que tinha tido aquela ideia do Collor de abrir mercado, mas abriu o mercado e confiscou a poupança da galera, então ficou todo mundo duro, a gente estava ferrado, sem dinheiro e muito criativo. Então é um momento que a gente não tinha esse negócio de importar uma coisa, né? As coisas importadas eram muito caras e a gente queria muito fazer parte de alguma coisa que fosse moderna. Eu acho que ali veio o Mundo Mix, pelo menos naquele momento ele aparece para mim como uma coisa que era, nossa, olha isso, que a gente tem música eletrônica tocando, as trans vendendo roupa, e vem tudo junto, né? Vem uma outra ordem, ideia de lugar sexual, né? A palavra homossexualismo some e começa a aparecer a palavra homossexualidade nesse momento também, né? E ao mesmo tempo a gente começa a ter outras cores, né? Acho que aí começa finalmente a nova república a aparecer, a gente tinha uma nova constituição. Então, você começa a parar o medo de você sair na rua, porque isso também era uma coisa que acontecia. Você não tinha evento de rua porque a gente tinha uma ditadura, né? Então não tinha. E o Mundo Mix, ele vai ser a minha primeira grande galeria, né? Assim, de exposição de trabalhos. Mas aí você já está nos 90. Você já está nos anos 90 no Mercado Mundo Mix? Exatamente. O Mercado Mundo Mix, a primeira edição, é 94. Eu lembro, sim, muito, porque eu lembro quando me falaram que ia acontecer. Eu abro um ateliê em São Bernardo, que chama Figurinos Modernos, e que era assim... E era incrível, isso é uma coisa legal, porque eu não tinha ideia de que aquilo era roupa. Eu começo a fazer umas coisas, muito porque eu via o Blade Runner, esses filmes, e ia para o lixo, pegava aquelas coisas, costurava, sem linha, né, mas com fio já, usando muita coisa daqui, sem preçucata, e eu começo a mostrar, e as pessoas começam a ir lá comprar. Eu não tinha pensado que aquilo era roupa, e nem na minha cabeça não existia essa ideia. As pessoas vão lá e compram. Aí eu lembro que foi um video show lá em casa, que era um ateliê em casa. E aí um dia liga no meu e fala assim, a gente é do video show da Rede Globo, a gente quer fazer uma... Gente... Aí o estilista falou, eu não sou estilista. Isso aqui não é roupa. E eu comecei a ficar com muito medo das pessoas assistirem aquelas coisas. Eu falei, eu vou ser preso. Alguém vai se contar. Eu tinha sonhos, eu estou falando isso rindo agora, mas na época eu morria de medo. Eu falava, cara, alguém vai pegar uma doença, porque eu pego essas coisas, eu nem lavo isso. Eu lembro que eu fui no Jô Soares. A coisa começou a ficar maior do que eu. E ele fala assim, mas você desinfeta tudo isso, né? E eu assim, claro, eu tenho tanques de cloro. E as pessoas que me conheciam no outro dia, né? Ainda bem, gente, que não existia Facebook. Isso. Não existia nada, e telefone era muito caro, então ninguém gastava telefone para encher o saco. Porque você pegava o telefone, tinha alguém em casa, sua mãe, não sei quem lembra dessa época, né? Olhava e falava assim, rápido, vai, no telefone se pegava. Vai ligar pra quem? Por quê? Tá ligando pra quem? Por quê? Vai bater papo, vai bater perna, vai na casa da pessoa. Não precisa falar nada, vai em outro estado, né? A gente ouvia isso.
falo isso, eu falo, não, a gente higieniza tudo pro Jô, né? E ele assim, e aí é pior, porque aí no outro dia tem um monte de celebridade ligando, né? Que eu lembro que aí apareceu o povo da Showbiz, a Andréia, que hoje é a Andréia Del Fuego, né? Escritora, que na época ela era produtora, eu fico amigo dela aí, que ela trabalhava na Showbiz, e ela falou, nossa, adorei as suas roupas. Eu assim, não são roupas, são esculturas. Eu assim, adorei, vamos vestir todo mundo. E ela pega, leva e começa a fazer várias capas da Showbiz. Ela veste a Fernanda Takai, veste os caras da Cidade Negra, assim, ela veste todo mundo que estava bombando ali, né, daquela turma toda 90. E eu tenho um pânico cada capa de revista que eu vejo, né? Não é um gozo, né? Não é um negócio que eu vou lá e falo, uau, olha lá mesmo. Eu falo, essas pessoas vão pegar alguma doença. Porque, não que eu não limpasse, mas assim, eu meti a tinta ali, ok. Eu já estou começando a me preocupar com o peso das coisas, com o material e tudo, mas tinha uma coisa meio ainda de uma rebeldia, de um... Tentativa e erro, né? Experimento mesmo. Era também, mas eu acho que era muito mais, tipo assim, eu não estou fazendo isso para as pessoas vestirem, elas estão vestindo porque elas querem. Mas eu também não avisava que não era, né? E aí eu acho que é o momento, né, dessa... E aí vem o Mundo Mix, né? Antes disso também veio o Bocage, que foi um filme do Djalma Limonge, Bocage, Triunfo do Amor, foi um filme que aí também eles pedem para fazer todo o figurino e a direção de arte era do Lino Vila Ventura, e eles pedem para fazer foi tudo produzido lá no estúdio, né, cara? Até a grua que os caras usaram, a gente montou. E a gente monta um grupo no ABC que chama R3, que era Redução, Reaproveitamento e Reciclagem, isso mesmo. E a gente começa, e era um grupo de muitas pessoas que tinham essa borração de arte com meio ambiente, que era o Edmar Fogueira, né, que a gente chega depois montar um negócio com sociedade, tudo. Tinha acho que o Márcio Fidelis na época, tinha uma turma bem... Serão Benedito. Então, Serão Benedito eu vou conhecer a turma no Mundo Mix, com as lonas, né, também dessa primeira leva. Eu estou falando disso porque, assim, é um momento que a gente tinha esse lugar no ABC, que era meio que uma loja, galeria, um monte de coisa. Ao mesmo tempo, a gente não queria esse lugar da galeria, tinha uma negação, né, para tudo que vinha dos anos 70 e começo dos 80, a gente olhava como se as coisas estivessem de alguma forma aliadas a uma época que a gente tinha uma certa vergonha, né? Tipo agora, sim, daqui a uns 20 anos ou 10, a gente vai olhar para quem estava aliado ao golpe. A gente vai falar, né? Então, mas o Mercado Mundo Mix ele foi um movimento que não foi uma coisa muito local, não. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais e na época eu tinha 18 anos, 94, eu tinha uns 18 anos e isso reverberou lá. Começaram a acontecer feirinhas, não tinha internet, não tinha nada. Isso começou a acontecer lá com feirinhas e tal, e eu tenho amigos que na época eram os Pablos Vittar da cidade e tal, e por causa do Mercado Mundo Mix a gente conseguia fazer encontros que as pessoas podiam se manifestar, por exemplo, fazendo uma performance de drag queen ou usando material alternativo para criar figurino, criar cenário e tal, e isso eu acho que realmente foi um movimento brasileiro muito forte nos anos 90 que não tem o lugar que merece, né? Mas eu acho mesmo, mas eu acho que não tem ainda, porque é muito recente. Então ainda acho que agora a gente está conseguindo olhar para lá, né, e falar, putz, eu mesmo, eu acho que depois que eu passo por isso, eu esqueço. Não é que eu esqueço, mas assim, a minha vida vai embora, né? E só hoje que eu consigo olhar, agora, recente, né, vendo imagens, que aí eu volto para essa captura, de que isso que você falou faz muito sentido. Porque, por exemplo, eu estava no ABC. Tá bom, o ABC é colado com São Paulo. Não, mais ou menos. O ABC é um mundo à parte. A gente acontecia lá.
Aí eu não sabia que estava tendo mercado aqui, eu não sabia que estava começando toda essa ebulição. Eu vou descobrir isso num momento que acontece esse video show, que eu nem lembro como eles chegaram na gente, mas aí é assim, é tipo, porra, né? É naquela época, né, cara? Eu vejo lá aquele povo parando lá na porta. Os vizinhos odiavam a gente porque a gente trocava música. Era bem aquele clima Mundo Mix, era eletrônico tocando, house. A gente tipo, tinha um olhar de negação mesmo para tudo que tinha acontecido 70, 80, né? Um pouquinho. Então a gente estava naquele momento de meio, deixa esse povo aí que eles já passaram, com a disco, com a ditadura deles, que eles apoiaram. Claro que era um olhar radical, né? Óbvio. Mas olho hoje assim e vejo o que você está falando faz muito sentido. A gente tem um movimento muito louco que aconteceu ali, que eu acho que vai até 80 e 90, né? E 7, 98. Eu acho que é bem marcado, é de 94 a 97, 98. São 4 anos que, quando o mercado começa a viajar, a gente viaja com ele bastante. A gente tem a Figurinos Modernos. Aí a minha irmã, a Vera, abre a BR3, que eram bolsas de câmera de pneu. Em 3 meses a CIA contrata e a gente faz assim, ela abre um mega estúdio para produzir para a CIA no Brasil inteiro. Bolsa de câmera de pneu que a gente começou a fazer lá. Era uma coisa muito maluca, né, cara? Porque você não tinha esse mercado de importado e tinha um país que estava ávido por novidades. Sem blogueiro, né? Então era um negócio assim que as coisas iam acontecendo, as festas aconteciam, você vendia nas festas, sim. E isso vai até 97, 98, esse período, que eu acho que é um período bem bacana, né, assim, e que eu acho que serviu para o meu trabalho, para eu entender naquele momento que ele não cabia em nada que estava formatado ali, né, não cabia no museu, ele não cabia numa galeria, mas que as pessoas eram simpáticas a ele e também que ele tinha esse link com o meio ambiente, que era uma outra coisa que eu não tinha entendido. E que eu passo a entender a partir dali. Eu falo, opa, peraí, tem um negócio aqui que tem a ver. E aí eu começo a fazer essas pesquisas, a gente monta o R3, e o R3 ele começa a dar muito certo. E nesse período a gente pega toda aquela cenografia de play center, de Hopi Hari, para fazer. A gente faz tudo aquilo com sucata. É bem interessante. A gente faz também vários projetos para prefeituras. Aí a gente já vira queridinho da cidade. A prefeitura de São Bernardo pede para a gente fazer uma árvore de 15 metros de pet, no centro a gente faz. Começa a entrar uns dinheiros, né? Mas não sei, não era muita coisa da gente de grana, não que a gente não gostasse de dinheiro. E assim como o Mundo Mix deu muita grana, tenho lembrança assim, até esses dias eu estava lembrando da gente no Mundo Mix do Rio, e de vender tudo, cara, vender tudo que eles levaram, eu lembro de fazer umas coisas, umas esculturas com pet, né, que eu nem, né, e vendia, e aí a gente jogando dinheiro no quarto, o povo das mulheres do padre, as marcas lá, não sei o quê, porque era divertido, porque não era uma coisa assim, a gente não tinha sido atravessado ainda por essa ideia de vamos ganhar muito dinheiro, a gente precisa ganhar o primeiro milhão antes dos 30, não tinha nada desse delírio. Tinha... Transformar num Lollapalooza, né? Não, tinha mais a ver com ir lá. Pensa, a gente tinha saído de uma ditadura. É diferente de você eu ter vivido aquilo ali, ter tido a minha infância na ditadura, o começo da minha adolescência. Isso marca. E porque você não tem fala, você não tem um monte de coisa. E quando você percebe que você tem aquilo... Tinha festa, né? Não é à toa que a gente vive os anos 90 do jeito que a gente vive, que os anos 90 é uma grande rave. Né? Todo mundo queria sair para dançar. O desbunde, a gente não viveu o desbunde nos anos 70 como o resto do mundo, né? A gente vai ver o desbunde nos anos 90. Tinha dólar 1 para 1, que tinha começado o real,
né? E parecia que ia dar tudo certo, e uau, e não sei o quê, e a gente vai ter o desbunde ali. Né? E aí era aquele monte de rave, aí tinha os call beats, tinha não sei o que acontecendo, tinha não sei o que, tinha um monte de festa, tinha o Mundo Mix, e tinha a gente com as marcas, a gente fazendo essas coisas, a gente começa a ter a R3 e produz os cenários, só voltando. Aí dos cenários a gente começa a fazer. Eu começo a ter um bode, porque aquilo não é mais arte, começa a virar evento. E isso para mim vai ter um efeito assim de retração, porque a gente está produzindo encomenda, tipo o cara virar e ligar e falar assim, oi, eu lembro de empresas mesmo ligando pra gente, falando, olha, a gente tem aqui as pets, você vem e pega as pets, e aí não tinha mais de ir lá no lixão pegar nada, né? A gente pegava, eu lembro de fazer um trabalho com material que a gente foi buscar na empresa. E eu comecei a me sentir muito... Porra, não é isso, né? Cadê a arte disso tudo? E aí eu acho que é o momento de sair fora. Eu, pelo menos, saio e venho morar aqui, né, na cidade. E aí tem essa coisa de querer o centro, né? E achar que tem uma sucata lá me esperando. E tinha... e não era pouca. E aí já são os 2000, né? Só fazendo uma biografia rápida aqui, ou demorada, né? Mas é isso. Aí já são os 2000, eu estou totalmente esvaziado de criatividade como artista visual. Eu não consigo fazer nada, é uma coisa muito louca, porque eu realmente não conseguia produzir nessa fase e nesse período. E aí é um período que eu vou ali, eu me jogo na noite, né? Assim, quero ficar na noite e acho que era isso, né? Eu estou o tempo todo tocando nesse assunto de que isso era Eu falo da ditadura o tempo todo porque eu acho que ela tem ela ocupa para mim esse lugar na minha vida, né? Eu vou fazendo coisas que de algum jeito eu não conseguia fazer, me sentia preso, porque eu sou remanescente disso, dessa ditadura, né? E de estar ali no ABC, que é um lugar que era extremamente... Por mais que tivesse acontecendo um monte de coisa, tinha essa coisa do movimento punk que eu era totalmente dentro, depois veio o hip hop, aí tinha os careca que a gente se encontrava no metrô e no trem, né? O trem da luz, porque não tinha esse monte de ônibus, né? Então... Você vinha para o Bexiga e tinha que esperar às 4 da manhã ali. E tinha que ter um código ético entre os carecas e os punks, né? E também tinha uma palhaçada, que de vez em quando você era careca e depois você era punk. Você tinha uma coisa meio... Mas assim, eu falo que existia tudo isso, mas ao mesmo tempo existia uma coisa muito de não filter mesmo, né? De não ter... A gente estava no fim de uma ditadura que, na verdade, a gente não sabia que era fim, porque ainda tinha um código de vadiagem quando vadiagem ainda era crime, né? Deixa de ser, acho que em 93, se eu não estou enganado. Então, a polícia podia te parar sem a carteira de trabalho e falar, você está preso. É engraçado falar disso para quem não viveu, mas a gente vivia isso. Tinha um negócio que falava assim, não sai de casa sem documento, né? Porque assim, se você não tivesse documento, a polícia tinha uma autorização de te levar embora. E não dá satisfação sobre a sua existência. Então, eu acho que tudo isso, quando chega nesse período que eu falo do final dessa fase dos eventos, dos meus trabalhos, eu me jogo na noite porque eu falava assim, uau, agora pode, né? E aí eu acho, como eu falei daquela ideia de achar que o artista ele é multi o tempo todo, eu tinha relação com música, eu vou produzir música eletrônica, vou tocar e fico DJando, faço uma peça ou outra de vez em quando, nessa coisa da prefeitura chamar, uma coisa que você paga, que você bem paga, produzo. Acho que eu fiz um anjo no Vale do Anhangabaú, que era grande, que era um projeto da prefeitura, que acho que era
pelas ruas. Fiz um outro que era para a abertura daquele projeto Pomar, que não deu em nada, né? Que era uma plantinha na frente do Rio Podre lá, do Tietê. E era uma época de poucas produções, que acho que é isso dos anos de 2001 a 2003. Eu faço esse Anjo Grande ali no Boulevard de São João. E eu volto a produzir praticamente em 2009. E esse período eu fico na noite, né? É um período que eu quero ser da noite e entender como que tudo funciona na noite. É um período que eu vou virar DJ mesmo, vou ganhar minha vida assim. E para mim é muito legal, porque eu acho que é quando a música vai entrar no meu trabalho como artista visual, né? Que é quando eu começo a querer produzir ali em 2009, 2010 de novo, né? Fiquei tocando muitos anos no Grazie a Dio, no Estúdio SP, nesses lugares, e que no Grazie tinha muito de jazz, né? De no jazz, de tocar e ter um contato com música brazuca, que eu também não tinha um pouco, porque, como eu falei, tinha tido uma vivência muito rock and roll e muito punk, e aí eu vou conhecer as coisas mais brasileiras nesse período. Mais ainda, né? E que vai ser o meu material para produzir os Tecnos Orixás, que eu começo a produzir ali no final de 2009. E já com essa ideia de misturar esse tripé, né, que eu estava falando anteriormente, né, que é literatura com artes visuais e com música. E a literatura, porque eu começo a partir da literatura a fazer as pesquisas, né, do que eram, né, não tinha um lugar religioso, né, isso é uma coisa muito interessante, porque até agora recente me convidaram para uma Bienal de Arte Sacra, né, e eu pensei, cara, eu sou a pessoa menos religiosa do mundo, né, como assim, né? E a pessoa que me convida, ela fala exatamente disso, ela fala assim, acho que seu lugar é muito mais ecumênico. Talvez você olhe para a religião com um olhar de cultura, de ver a religião como parte de cultura, e não nesse lugar tão do sagrado quanto as pessoas pensam. E é fato, quando eu vou pensar nos Tecnos Orixás, o que vinha na minha cabeça era Marvel, né? O tempo todo. Eu pensava assim, porra, eu conheci o Thor por causa do desenho animado, né? Então, depois você vai pesquisar. Conheci a Isis porque tinha um seriado que a mulher falava lá, poderosa Isis, não sei o quê. Então, eu fui conhecendo várias divindades que depois eu fico curioso, depois eu quero pesquisar, depois eu quero saber de onde vem. Mas tudo surge para mim a partir de um recorte pop. Então, quando eu começo a pensar que eu queria fazer uma coisa no mesmo molde, eu penso, o folclore nórdico está esgotado nisso. Os americanos sabem trabalhar com isso extremamente bem. Então, eu tinha uma coisa muito forte com o Ogum, né? Que tinha sido uma coisa que eu tinha aprendido com a minha avó, de que era São Jorge, com o sincretismo. E aí toda essa mitologia africana, eu começo a pensar nela pop. E pensar na literatura dela, de que isso tudo tinha chegado a gente, né, a partir do quê? De oralidade, porque tinha sido negado para os negros o direito de aprender, né, de escrever durante muito tempo. Como que eles fizeram para que isso sobrevivesse? Eles cantavam e as histórias eram contadas, né, através de música. Então a gente fica sabendo, eu cresci com aquele Inhansã, cadê o Ogum? Foi pro mar, com a Clara Nunes, né, cantando, e era isso. O Ogum para mim era alguém que a Inhansã perguntava e foi pro mar. E aí eu fui, e quando eu começo a pensar nos Tecnos Orixás, eu começo a pensar nisso, né? E aí eu faço a apresentação deles pro metrô, porque eu começo também a desenhar um projeto que na minha cabeça ele não tinha que ficar em galeria. Ele tinha que ser uma coisa para estar, esses projetos todos, principalmente os orixás, eles deveriam estar o tempo todo em lugares de grande circulação pública, né? Ou praça ou galeria. E no primeiro momento que eu tinha pensado em praça, a primeira vez que eu montei uma escultura desse molde na praça,
Eu morava na Vaiandava e eu monto na pracinha que tinha fonte, que é logo quando sai para Martins Fontes, que dá a Consolação, né? Eu deixo ali mais ou menos a escultura, e no outro dia de manhã ela tinha sido toda devorada pelos catadores. Ela dava só os pedaços, assim, só ficou os plásticos. E ali, naquele momento, eu começo a entender que tem um problema de montar coisa com... Eu queria trabalhar... A minha pesquisa já estava só em cima de resíduos sólidos, né? De trabalhar só com resíduos sólidos, só com resíduo de material tecnológico, né? Ou resto de computador, etc. E isso não tinha como deixar isso em praça pública, porque isso também é grana para os caras, para os catadores. Né? Eu descubro isso primeiro com isso, e antes de fazer no metrô, me chamam para fazer uma expo catadores. Né? Eu tinha divulgado uma foto do Ogum, ainda eu montando, e o pessoal dessa expo catadores eles me convidaram. E quem foi patrocinar foi a Microlins. E ela joga assim no chão. Eles me deram vários computadores que eles não usavam lá da escola. E eu lembro que eu deixei montado, arrumado, que a gente montaria a escultura em 5 dias. Era uma feira de catadores, né? E à noite os caras foram lá e pegaram todos os computadores. E eu fui procurar um dia nos carroceiros que tinha pego. Cada um, cara, meu material de trabalho. Aí eles falaram, então, essa parte aqui, eles começaram a me explicar, que onde tinha ouro, onde não tinha, eu fui entendendo que aquilo era mercado. E os próprios catadores falam, olha, se você montar essa escultura e deixar lá na rua, a gente vai desmontar. E aí é óbvio que eu entendo que aquilo não era nem por não apreciar a obra, mas é por necessidade. Os caras, né? Nós não somos o país que mais recicla lata de alumínio porque a gente tem consciência ambiental. A gente faz isso por miséria, por pobreza. A gente recicla. Que bom que a gente recicla, mas a gente não recicla porque a gente acha que o planeta vai se fuder, né? A gente faz isso porque... Eu quero latinha para salvar a minha cachaça. Porque não tem grana. Não, é para comprar comida em casa mesmo, cara. Eu conheci os catadores, vários deles assim, eles sustentam família com isso. E aí eu começo a ter uma relação muito, muito estreita com eles, né? Muito próxima, de troca de material, de pegar... Eu lembro quando eu montei a Yansan para o metrô, eu queria montar com cabo, então eu tirei todos os cabos a parte do cobre, fui levar para os caras e fiquei só com o plástico. Então isso é uma coisa, você começa a criar esse tipo de coisa, mas eu descubro que não dá para deixar na rua, que era o meu plano inicial com o projeto. E aí eu começo a buscar essas parcerias com os lugares públicos, com os parques e com metrôs, com todo lugar que tivesse grande circulação. Porque na minha cabeça só faria sentido se essas peças estivessem num lugar de grande circulação. Porque eu estava falando da questão de um folclore, né, como o Yorubá, em que eu achava que era importante que as pessoas soubessem de onde vinham essas divindades, e também porque a gente está falando de meio ambiente. Aí começa a ter o discurso ambiental na obra, que já não era mais, eu começo a olhar para isso com alguma seriedade. E aí, então, depois a gente vem parar aqui, né? E é isso, né, gente? Acho que a gente pode ver um pouco do que foi produzido, depois a gente pode conversar sobre. Né? Queria falar um pouco o que a gente vai ver agora, o Ogum, né? Aqui é um desenho do caderninho, eu não pus as plantas aqui, né? Então, eu sou um homem de caderninhos, então eu ando o tempo todo com caderninho, tem caderno em tudo quanto é lugar, tem desenho, então todas as coisas. O Ogum ele surge com eu ouvindo o Homem da Estrada, dos Racionais, e aí eu começo a pensar que o Ogum... Enfim, aquilo que eu falei da literatura no início é por isso, porque eu não consigo pensar sem eu não criar um script, né? E
E também tem a parte que eu falei do meio dos anos 2000, e aí nos anos 2000 eu fiz outra coisa que me ajudou muito nesse trabalho também. Eu fui fazer rádio e TV e fiz a semiótica lá da PUC, né? Que acho que me deu um outro olhar para poder entender esses símbolos, signos, os sinais. Por isso que eu acho que depois, esses trabalhos como técnicos de orixá já é um trabalho pós-semiótica. Então, eu já venho com essa ideia de pensar o tempo todo, quando eu estou ali trabalhando, eu estou pensando nos signos que isso vai reverberar na pessoa, enfim. Já tem todo uma... Por isso que eu acho que isso, diferente dos trabalhos dos anos, final dos 80 e dos anos 90, né, tem um excesso até de signos, né, de significantes. Mas que eu acho que também... Eu lembro que tinha uma aula da Lúcia Santella que chamava Pós-Humano, né, e ela falava um pouco dessa época que a gente está. Quer dizer, naquela época ela falava disso em 2006, né, que era como que nós nos comportaríamos agora. Com esse excesso, né, a gente tem um excesso de signos o tempo todo, né? Quando a gente pensa, a gente não pensa mais, né? Eu sou jurássico, né? Então eu lembro como a gente pensava nos anos 80, como a gente pensava nos anos 90, como a gente pensa agora. E agora a gente, uma coisa ela já abre vários. Então, se fosse nos anos 80, provavelmente ia ser só o Ogum do Candomblé, por exemplo, ou da Macumba, ponto. Nos anos 2000, não é, isso quase é o que não aparece. Você pensa, como eu falei, você vai ter um homem na estrada, o Ogum está na moto, porque se ele estivesse em cima de um cavalo, eu passar por cima dele. Tem computador, porque você está falando que a estrada agora ela é digital, ela não é mais... ela pouco importa a estrada que você passa, né? Você vai se comunicar independente dela. Você está aqui assistindo isso, mas você está ali no celular falando com um cara, sabe, em Berlim, falando, olha o que está acontecendo aqui. Então a estrada, quando eu penso no Ogum e o pneu da moto todo de teclado, tinha a ver com isso, de querer fazer essa moto que fosse toda de computador, porque eu entendia o computador como uma nova estrada, né? Então, acho que vem essa ideia de trabalhar os significantes, né? E os signos, após essa minha passagem pela semiótica, ela vai aparecer muito nos trabalhos dos anos 2000 para cá. Então, era só esse cortezinho. Aqui é o começo dela, não sei se está legal, se dá para todo mundo ver, não sei se está... ela está montada em cima dos HDs, né? Acho que pode ser um pouquinho mais, né? Dá para ver aí, gente? Então, ela é isso. Melhor, eu começo, ela é 100% com essa sucata mesmo, né? Eu começo com os HDs que eram da Funarte, o começo da minha ocupação na Funarte, que tinha, quando me chamam para ocupar o espaço, ele era um espaço de sucata de todos os computadores que estavam empilhados lá, e o gerente do espaço, ele fala, olha, você tem 6 meses para limpar esse lugar, sem que a gente jogue isso fora, porque isso é patrimônio e não pode ser jogado fora, mas pode virar produto. E aí, esse não é o primeiro Ogum, que é aquele dos anos de 80. Opa, mistura 2009. Né, esse já é da segunda fase, mas é isso. Então, esse é o começo da montagem da escultura. Aqui ela já começa a virar, né, eu já começo a transformar o quadrado dos gabinetes em roda, né, já tem um semicírculo ali. Eu começo a bordar a roda, né, com telefones, com os teclados. A moto começa a surgir, né? Já começa a aparecer alguma coisa dela. Aqui já são os telefones. Esses telefones eram todos da Funarte, estavam lá empilhados, desde os anos 70 até agora, 2015. Aqui a moto já começa a aparecer, já começa a fazer algum sentido. Eu pego os encostos, ali é encosto de cadeira, tem... são 100% peças dos computadores que estavam ali mesmo, né?
Aqui é o momento da pintura dela e ela vira... Ela já está virando uma que ela está sendo carregada para a primeira exposição dela, que é no Parque do Ibirapuera. E aí, Eila em cena. Então, eu fiz meio que um processozinho de como ela se deu. Aqui é no Parque do Trianon. Então, ela vai fazer esse percurso dos parques, né? Que é a última vez agora, que foi há um mês atrás, em São Bernardo, que aí ela finalmente foi para lá. Aí também no Trianon, ano passado. Aqui é em São Bernardo, numa festa de Ogum, né? Foi a primeira vez que ele fez um Ogum na festa. E aí é muito engraçado isso, porque é como em 2015 a gente teve no Salão de Artes de Santo André, né? E é uma exposição chamada Tecnos Orixás com todos, e os zeladores de santo pediram uma fala comigo. Eles queriam entender por que Ogum era de sucata, porque estava em cima da moto, toda uma questão que eu não tinha me dado conta de que poderia ser incômoda, né, para essas pessoas, né? E eu explico, eu lembro que a semiótica foi super importante na minha vida, porque o primeiro zelador de santo, que era o senhor, que eu esqueci o nome dele agora, ele estava de terno e gravata, né? Era o senhor negro de terno, e ele fala assim, primeiro ele fala que eu não era preto o suficiente, né? E isso é uma coisa que me pegou muito loucamente, porque eu nunca tinha escutado essa expressão, né? Você não é nem preto o suficiente para falar isso dos santos. Eu falei, mas é uma homenagem. Aí eu fui com todo aquele discurso para explicar o Thor, a Isis. Falei, olha, estão queimando o terreiro, cara. Você tinha que estar achando muito bom o que eu estou fazendo. As pessoas estão demonizando essa religião. Eu só estou achando que a gente tem que pôr isso num lugar pop. O crucifixo está no lugar pop, porque ele está em todo lugar que é popular. Então, por que a gente não pode ressignificar esses símbolos? E aí eu falei, o senhor está de terno. Terno é um costume inglês, não é um costume africano. E aí ele fica meio desarticulado. Eu falei assim, e aí o senhor tem razão, eu não sou preto o suficiente, talvez não seja branco o suficiente. Mas essas coisas estão todas em mim, de alguma forma, como eu imagino que elas também estão em todos os brasileiros. Assim, eu não preciso ir no candomblé para saber que isso está em mim. Assim como eu não preciso ir na Igreja Católica para ter a curiosidade sobre o crucifixo, sobre Nossa Senhora, sobre Jesus. E aí é legal, porque ele entende do território que eu estou falando, que não é um território de desrespeito. Eles entendem, porque era uma turma, eles têm uma associação de zeladores de santo. E eles foram todos, né, cara? Que era uma exposição que estava no hall lá do Teatro Municipal, na sala Luiz Sassionto, né, que é o Salão de Artes de Santo André. Então, com aquele nome, Tecnos Orixás, rolou uma ideia de ofensa, né, eu imaginei. Mas, enfim. É isso, acho que a gente pode ver mais um, deixa eu ver. Saindo um pouco da ideia dos orixás, puro Gloob. Não sei se dá para... Gloob, ele tá... Não sei se... Ali, ó, em cima. Profanação. Profanação. Gente, não é pornô que eu deixei aí dentro, não, viu? Não, pra cima. Não, o povo vê profanação e fala, lá, vamos abrir. Tem nudes, né? Então, o Gloob é um projeto que foi para o metrô Sacomã. E ele é um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi produzido todo dentro de uma ocupação, que é a Casa Amarela. Na primeira edição da Casa Amarela, depois ela está lá, ela resiste, né? Eu acho que ela resiste como ocupação cultural, tem uma série de questões aí, mas eu falo porque eu sou um simpatizante das ocupações. Eu acho que as ocupações
precisam existir, assim como eu acho que nenhum lugar desocupado precisa existir. Né? Numa cidade que tem gente dormindo na rua, a gente olhar para qualquer lugar desocupado, né, cara, a gente tem que perguntar que tipo de gente que a gente é, né? Eu acho que a dúvida não é, a coisa não é a gente perguntar que tipo de gente que está dentro da ocupação, é a gente perguntar que tipo de gente a gente é quando a gente pensa que a gente tem uma cidade com um monte de imóveis vazios e um monte de gente dormindo na rua. Então isso para mim é um negócio que bate muito, muito forte. E o metrô tinha me oferecido esse espaço, que era um projeto para a gente fazer um aquário e uma coisa relacionada à água. E foi bem legal, porque era uma coisa de Estado, do metrô, e que foi desenvolvido numa ocupação. E eu lembro que eu falei com o Marcelo Glicério, que é o chefe do meio ambiente ali, na época, e eu falei, tudo bem se eu fizer, eu vou locar uma ocupação, quer dizer, locar no sentido de, eu pagava para os meninos que moram lá, que são artistas, para eles estarem trabalhando, e tinha uma verba, né, que eu acho que é isso, você está usando o espaço para fazer um projeto comercial, o mínimo que você pode fazer é deixar uma verba lá, como eu deixaria essa verba em qualquer outro lugar que eu locasse, né. E a gente fez o clube lá, o clube tinha uma coisa assim que era fazer só com coisas de água, então ali dentro tem tanque, tem chuveiro, era só catar descarte hidráulico e restos de coisas relacionadas à água, né? Isso é um momento que a gente está começando a montar um globo, né? Isso aí já é o aquário. É uma bola que ela sugere que é o mundo, ali tem uma cobra, e aí já são as visitações, né? E tem uma cobra que representa Dan, que é a serpente que representa o chumaré, que no candomblé representa o movimento da Terra, a rotação. E ali é uma terra, né, fundada, né, toda com todos os restos que a gente joga de plástico dentro dela, né? Então é isso. A foto não está muito legal, porque eu não conhecia a Rose. E é isso. Não sei se vocês querem comentar, ver mais alguma. Não sei. Queria que você falasse dele ser mais recente? Pode ser. Vou só passar mais um então dessa turma e a gente fala desse que eu acho que é. Seis, né? Pode ser. Podemos. Mas os peixinhos, peixinhos mesmo? São. Eles foram feitos. Os peixes foram feitos pelo Jean, que é da Casa Amarela, que é um artista plástico, muito competente, por sinal, que está no ouvidor, né? Não sei, nunca mais. Ele passou rapidamente por lá, bastante. E eu acho que pode ser. Acho que dali já fomos todos, né? É do seis. Podemos, enfim. Isso é um vídeo? A gente pode. Isso é o começo dos sereios. Então, esse videozinho, ele, na verdade, entrou aí meio de acidente, mas ok. Que eu estava pondo todo o material. Aí isso entra naquilo que eu estava falando, né? Do meu trabalho começar muito com música sempre. Né? Eu sou sempre muito pego pela música e tipo, ficava com essa música, os shares na cabeça o tempo todo.
E depois veio, eu ficava ouvindo a Lenda das Sereias também, da Marisa Monte. E aí eu começo a ouvir música e pensar em imagem, e aquilo vai se formando na minha cabeça. E aí já estava com a ideia da literatura desse projeto, né? Que ele surge passando ali pela ponte Rio-Niterói. E eu lembrando de uma história que meu pai contava, né? Que ele trabalhou com a empreiteira dele lá, por isso que eu falei lá no começo da empreiteira, na ponte, né? E ele conta que as pessoas, que muita gente morreu. Eu fico falando isso, falando assim, nossa, essas pontes aí, morre de gente, né? Na empreiteira a gente contrata, e ele falava assim, a gente está contratando agora, a primeira pergunta que a gente faz é se tem família aqui. E se tem família lá também. Se falar que só tem uma tia, uma avó ou alguém, aí a gente contrata. Se falar que tem mulher, que tem filho, aí a gente não contrata. E eu perguntava, né? Pô, por quê? Ele falava assim, porque se o cara morrer, ele ainda falava assim, se o cabra morrer na ponte, na hora da concretagem, a gente nem reclama dele. Isso é, como eu falei, né? Lá nos anos 70, final, enfim, na época da construção. Então ele falava que não existia nem ideia de reclamar, já se contratava com essa ideia mesmo. Igualzinho os caras fazem na gringa, né? Quando eles contratam um serviço de latinos, ou aqui, né, como atualmente tem feito com bolivianos, para contratar para as oficinas de costura, e já contrata pensando em contratar uma pessoa que você sabe que ela pode desaparecer da face da terra e ninguém reclamar a existência dela. Então, isso aconteceu muito nas construções das pontes aí, e principalmente da Rio-Niterói, tem até uns casos famosos, depois se jogam na internet lá. E eu começo a pensar nisso, e aí com a história da literatura que eu falei, eu vou criando lá a minha lendinha, eu vou escrevendo, e eu penso, poxa, os caras vão... O Locum, que é o pai da Iemanjá, se encontra com a Iara, que é a rainha dos rios, né, a deusa dos rios, na cultura tupi-guarani, e eles decidem que eles vão dar um fim nessa história de gente morrendo no rio e de gente jogando lixo lá dentro, tanto no rio como no mar. E aí, a partir disso, eles criam os dejetos que são jogados no mar, com os restos de construção civil e com os corpos desses homens, sereios urbanos, né, sereios para proteger esses rios e esses braços de mares, onde tem essas pontes, dos homens, né, que vão cair, porque posteriormente deveriam cair lá. Então, para que não caia mais gente, eles criam esses sereios. E daí surge essa primeira parte da pesquisa, que é essa parte que vocês estão vendo no videozinho, são os primeiros objetos, que aí eu faço todo no arame. Tem essa parte que eu não falei até agora, mas assim, eu não uso cola, eu não uso nada, né? Então é coisa toda manual mesmo, eu demoro às vezes eu perco o trabalho por conta disso, de existir uma pressão de a peça tem que estar pronta em 2 dias, ela não vai estar pronta em 2 dias, porque é como se você estivesse fazendo um crochê mesmo ali, né? Tem toda essa brincadeira, né, de estar trabalhando tecendo com arame, com cabo elétrico, com fio. Não é de outro jeito, né? Não existe um lugar, uma máquina que vai fazer isso. E isso é cada vez mais proposital. Cada vez mais eu vou saindo da ideia de qualquer coisa que tem que ser manual, não pode ser mecânica, né? Porque a gente vai ter aí um mundo que as máquinas vão fazer tudo mesmo, né? Então, pelo menos que a arte seja manual, né? Pelo menos isso vai sobrar para a gente. E os sereios, ele tem isso. Aqui é quando a gente estava montando, pintando na rua, eles foram pintados na rua. Esse não está aqui, ele está no metrô, que é dessa parte, que está lá na vitrine cultural. Essa exposição, ela nasceu lá naquele videozinho, há 2 anos atrás, e aí ela virou essa exposição aqui e virou a exposição do metrô, que está na Estação São Bento. Se puder dar uma paradinha lá naquela... Essas peças, elas são as primeiras, né? Então,
nessas primeiras peças tinha exatamente, é possível ver isso, né? Tem essa pesquisa do material. Eu tinha uma coisa de querer trabalhar muito... Eu fui pegar bem na caçamba mesmo, eu ia em caçambas de construção, porque eu queria sentir esse material que era resto de construção, né? Aqueles ferros vergalhões. Então, é toda essa estrutura do meio, a estrutura inicial e o arame. Esse primeiro arame, ele é arame mesmo, daquele arame que fica jogado na caçamba, que você passa, que você tira do gesso. Então, tinha essa relação, porque essas peças, que é quando a coisa está nascendo, para mim é muito importante que eu tenha essa relação com a verdade do que eu estou falando, né? Eu não sei, acho que cada pessoa tem um método lá, um jeito de trabalhar, o meu é muito esse, né? Se eu não... Eu preciso sentir aquilo ali de alguma forma, eu precisava sentir o que é que a hora que o Olokun lá e a Yara se juntam, eles pegam no mar e mexem, né? Que material de fato é esse? E queria me sentir fazendo essa espinha dorsal. Então essas são as primeiras peças, elas não foram expostas, né? Elas viram meio que... meio HDzinho ali, é meio a caixa preta do trabalho, né? Eu tenho um pouco esse apego, assim, de não mexer nessas peças. Eu durmo com elas ficam no quarto, um tempão, é igual a gente tem cachorro, né? Eu tenho essas peças. Depois elas saem de lá e entram outras, mas eu fico com elas olhando, eu acordo de madrugada e olho e falo, aí vou pintar, falo, acho que eu posso pôr mais um pedaço aqui, aumentar o peito, ou isso aqui tem que não sei o quê. É assim que a loucura da pessoa funciona.